Olá, tudo bem? Eu sou o Caio Ouros e vou apresentar o trabalho intitulado Aprendizado de Máquina aplicado para prever o impacto do clima na condenação de carcaças de suínos. Para começar a contextualizar esse trabalho, eu começo destacando a importância que a suinocultura brasileira tem na produção mundial. Então, o Brasil é o quarto maior produtor de suínos do mundo e ele produziu no ano de 2022 aproximadamente 5 milhões de toneladas de carne suína, sendo também o quarto maior exportador do mundo e tem um consumo per capita atual de 18 quilos por habitante, que vem crescendo nos últimos anos. Vale destacar também que a produção suína ela tem limitações relacionadas ao estresse térmico, já que o sistema produtivo no Brasil ele tenta aproveitar a ventilação natural e muitas vezes ele acaba não conseguindo atingir a temperatura de homeostase desses animais. Então, esse estresse térmico pelos quais os animais acabam ficando submetidos, ele resulta em uma queda de produção e, consequentemente, uma queda também nos lucros que a cadeia poderia gerar. O processo de aprendizado de máquinas ele pode determinar uma relação entre a variação de temperatura ao longo do ano e as condenações de carcaça. Então, com esse processo de aprendizado de máquinas, com o fornecimento de dados já é, coletados ao longo dos anos, é possível determinar o quanto o estresse térmico ao longo do ano pode influenciar na condenação de carcaças. Então, o objetivo desse trabalho foi estudar os efeitos de fatores climáticos na condenação de carcaça em um abatedor comercial de suínos, utilizando a técnica de data mining. Então, esse trabalho ele foi realizado em um abatedouro comercial localizado no Mato Grosso do Sul, sendo que esse abatedouro tem capacidade de abate de 3.000 animais por dia e ele faz o abate de animais que passam por um transporte de aproximadamente 90 a 120 minutos, então determinando assim um raio de atuação baixo, pequeno, com um transporte desses animais sendo realizado em pouco tempo. O experimento avaliou dados de 3 anos, sendo que no primeiro ano de avaliação foram considerados 401 mil abates, no segundo ano estudado foram realizados 453 mil abates, e no terceiro ano 514 mil abates. Vale destacar também que o trabalho foi realizado em uma região de clima tropical, sendo verão chuvoso e inverno seco. E para determinar a amplitude térmica e as variações de temperatura e umidade, foi utilizado o cálculo de índice de temperatura e umidade, como apresentado no slide. Para facilitar as análises, o ano foi dividido em 3 períodos, sendo o período 1 determinado entre maio e agosto, sendo os meses de temperaturas mais baixas, o período 2 entre os meses de novembro e fevereiro, sendo os considerados de temperatura mais alta, e um período 3 que englobou os meses de março, abril, setembro e outubro, que seriam as temperaturas intermediárias. Também foi separado os tipos de condenação de carcaça, sendo a condição 1, carcaças condenadas por pleurisia e pneumonia, a condição 2 de condenação de carcaças sendo relacionados a enterites, a condição 3 de condenação de carcaças relacionados a artrites, a condição 4 de condenação de carcaças relacionadas a abscessos e a condição 5 de condenações de carcaças relacionadas a fraturas, contusões e mortes. Foi realizada uma correlação de Spearman na relação entre os índices de temperatura e umidade e as condenações de carcaça, sendo que a relação entre o período do ano e a condenação foi feita através do software RapidMiner, que realizou um algoritmo para desenvolver uma análise de predição relacionada ao período do ano em que essas condenações foram observadas. Os primeiros resultados demonstram que as maiores temperaturas foram encontradas no mês de novembro, considerando os 3 anos, sendo esse presente no período 2, que realmente é o de maior temperatura, está dentro do período onde eram esperadas as maiores temperaturas. Junho apresentou as menores temperaturas
na média dos 3 anos, também dentro do período esperado, que era o período 1 de temperaturas frias, e também foi encontrado uma menor amplitude, desculpa, entre os períodos quentes do ano, ou seja, entre novembro e fevereiro, que é o período 2 de temperaturas quentes, a amplitude térmica ela se apresentou menor, ou seja, os animais passaram todo esse período em maiores situações de estresse térmico. Quando a gente avalia o índice de temperatura e umidade que está apresentado no gráfico, é possível verificar uma grande variação ao longo do ano, sendo que em literatura é citado que para suínos o conforto ele estaria entre os índices de temperatura e umidade de 61 a 65, o intermediário estaria entre 65 e 69, o estresse térmico entre 69 e 73 e a situação crítica acima de 73. Então, é possível a gente verificar que no período 1, no período 2, na verdade, onde a gente tem o clima quente, os meses mais quentes do ano, que vão de novembro a fevereiro, a gente encontra o índice de temperatura e umidade acima dos 70. Então, variando ali entre o estresse térmico e o momento crítico de estresse térmico dos animais. Nos meses mais frios do ano, que seriam o período 1, entre maio e agosto, a gente encontra os menores índices de temperatura e umidade, que vão estar variando ali entre 63 e aproximadamente 68, e isso determina alguns momentos de conforto térmico, em que o índice de temperatura e umidade ele é determinado dentro do parâmetro de conforto térmico, e alguns no intermediário. Já os meses que seriam de temperatura intermediária, que é o período 3, que considera março, abril, setembro e outubro, a gente tem uma grande variação, que leva desde situações em que os animais estavam em conforto, em situações intermediárias e também alguns casos onde a situação estava em estresse térmico para esses animais. Determinando também as condenações de carcaça para cada uma das condições dentro dos 3 períodos do ano, de temperaturas mais frias no período 1, temperaturas mais quentes no período 2 e temperaturas intermediárias no período 3, é possível verificar que os maiores índices de temperatura e umidade apresentaram um aumento na condição de condenações de carcaça 1, que seria pleurisia e pneumonia. Na condição 3, que seria condenações de carcaça por artrite. E na condição 5, que seriam condenações de carcaça por fraturas, contusões e morte. Então, a partir desses dados levantados pelo aprendizado de máquinas, é possível concluir que altas temperaturas associadas à alta umidade, resultando assim em um índice de temperatura e umidade mais alto, ele favorece o aumento de condenações de carcaça por fraturas, ferimentos, mortes no transporte, artrite e problemas respiratórios, que seriam as condições 5, 3 e 1 de condenação de carcaça.